Olá, meus alunos e minhas alunas, boa tarde. Eu sou a Semiramis, eu sou taróloga e professora de tarô. E hoje eu quero conversar com vocês sobre cartas difíceis nas leituras de tarô, né? Tiragens difíceis, né? Quando a gente vai fazer uma análise de como vai ser o nosso ano, como as coisas vão ocorrer, e saem lá cartas não muito animadoras, né? E o que me fez gravar, né, esse vídeo, falar desse assunto com vocês, foi justamente uma experiência própria, né? Porque isso acontece, acho que com muita facilidade, assim, com os tarólogos, né? Acho que não é porque a gente tem experiência, que a gente atende muitas pessoas, que a gente não é humano. E então, por exemplo, eu fui fazer a minha mandala para esse ano, de 2025, e a carta que saiu, né, como a carta do meu ano, foi um belo 5 de ouros. E 5 de ouros fala, né, de dificuldades, escassez, né, problemas, inclusive, de falta, né, falta de dinheiro, falta de recursos, de uma forma geral. Então, digamos assim, não é um ano de muita empolgação, né, pra gente receber como arcano do ano. Mas toda carta de tarô, ela tem uma coisa positiva e uma coisa negativa. Ela tem os prós e contras. E uma coisa boa dessa carta é que essa carta, ela fala que é uma transição, é uma fase transitória, né? Todos os 5 são fases transitórias, e é por isso que traz essa certa dificuldade. E também essa carta, especialmente essa carta dos 5 de ouros, ela fala da ajuda disponível, que existe ajuda disponível, né? No tarô do Waite, por exemplo, se você pensa nos 5 de ouros, né? Tem 2 pessoas e no fundo tem ali uma janela de uma igreja mostrando que existe ajuda disponível. Então, qual seria o conselho? Aceite ajuda, busque ajuda. E sabendo disso, né, sabendo que seria um ano de dificuldade, né, principalmente a parte financeira, eu comecei a me precaver, né, eu comecei a não gastar com bobeiras, com excessos, comecei a economizar dinheiro, não ter gastos triviais, e de fato, né, tá sendo um ano puxado, bem puxado nesse sentido, mas aí que tá, isso que eu quero dizer pra vocês, não necessariamente tá sendo um ano ruim, entende? Está sendo um ano em que essa questão está sendo um desafio pra mim. Por quê? Porque eu estou fazendo a reforma da minha casa. Eu precisei fazer a reforma da minha casa, isso não foi uma coisa planejada, foi uma coisa que eu não planejei, aconteceu e eu precisei fazer. E aí veio essa dificuldade, justamente porque não foi uma coisa que eu planejei, foi uma coisa que surgiu e eu precisei resolver. E realmente, esse ano está sendo um ano que eu estou tendo que pedir ajuda, estou tendo que aceitar ajuda, estou precisando pedir socorro, né? E então veja assim que o 5 de ouros, ele acabou sendo um norteador para mim, um consolo, né? Aquela coisa tipo, realmente vai ser um ano desafiador para você, então você precisa contar com ajudas. Mas veja bem, não que esteja sendo um ano sofrido, ruim, nada disso, mas é até natural, né? Eu tenho uma bebê, ainda estou lidando, né, com os desafios da maternidade. E assim, inclusive outra carta também que tinha saído foi um 5 de copas, na parte de relacionamentos, e prevendo que eu teria algum desentendimento com alguma pessoa muito querida, e de fato esse desentendimento aconteceu. E aí veja, então não me pegou de surpresa, porque o tarô já tinha me avisado, então ele já me alertou sobre o que ia acontecer, percebem? E outras coisas também, assim, saiu cuidado com alguns golpes,
né? E aí bateram no meu carro e o cara na hora foi super legal, mas ele acabou depois não querendo pagar o conserto do carro, ao golpe, né? Então isso é interessante, porque a gente tira as cartas e depois a gente vai entendendo o que acontece. As coisas acontecem e fala, era isso que o tarô queria dizer. Mas aí que tá, gente. Quando a gente tira as cartas, a gente vê lá, né, uma carta que dá medo, né? Tipo, sei lá, uma torre, um 5 de ouros, um pendurado, né? A gente fala, meu Deus, o que vai acontecer? A gente fica apavorado. Mas depois que as coisas acontecem, a gente vê que não era tanto assim, sabe? Não era tão assim como a gente imaginava. Até porque nesses anos jogando tarô, eu percebi que as notícias mais difíceis, as coisas mais problemáticas mesmo que acabam acontecendo, o tarô nem usa tanto essas cartas tradicionais. Muitas vezes, pelo menos comigo, o tarô conversou de uma forma muito sutil, usando cartas que nem necessariamente são consideradas cartas ruins, não que exista isso, né? Cartas ruins, mas me usou ali de uma forma muito sutil para dizer coisas, né? Como falecimento ou perdas significativas. Então veja bem, eu sei que dá medo, dá pânico, né? Quando a gente abre o jogo e fala assim, nossa, saiu uma lua, saiu uma torre, saiu sei lá, a gente fala, nossa, mas respira, calma. Não é, assim, 90% é coisa da nossa cabeça, é do apavoramento mesmo. E a gente tem que entender que mesmo os alertas para as coisas ruins é uma coisa boa, porque vamos pensar o seguinte, as coisas boas a gente recebe e aceita muito bem, muito feliz, né? Ai, que delícia, coisas boas, né? Mas aí que tá, o tarô precisa falar justamente das coisas não tão boas, pra gente se preparar para elas. E para elas não serem tão ruins quanto elas poderiam ser se a gente não tivesse preparado para elas, compreende? Então vamos pensar assim, o tarô me avisou, você vai ter um ano 5 de ouros, vai ser um ano difícil. Ainda bem que ele me avisou, porque imaginou se eu saísse aí gastando, não que eu seja assim, né, mas vamos supor que eu saísse gastando, né, comprando passagens, viajando e me endividando com um monte de coisa, acreditando que tudo ia correr bem. E aí, de repente, a minha casa lá precisando de uma reforma urgente e eu tendo que ter o dinheiro para poder pagar as coisas e eu não tendo, porque eu não me preparei. Então, como o tarô me trouxe, 5 de ouros, presta atenção, eu já fui me preparando, eu já fui evitando gastos com supérfluo, eu já fui me organizando para isso, para viver esses 5 de ouros. Então, eu estou acabando que eu estou vivendo ele de uma forma mais leve do que ele poderia ser se eu não tivesse me preparado para ele, compreende? Como as outras cartas também, né? E a gente vê ali, poxa, esse mês não vai ser um bom mês para fazer um investimento, esse ano não vai ser um ano legal para eu fazer a troca do meu carro como eu imaginei, ou esse ano não vai ser um ano legal para começar aquele curso como eu pensei. Poxa, tô vendo que esse ano vai ser um ano de muitas mudanças, então talvez seja um momento de eu não fazer movimentos muito importantes na minha vida, ou é melhor eu ficar mais atenta. Então assim, a gente perceber nessas cartas os conselhos e os alertas, não se apavorar, não tomar isso como uma sentença do tipo, nossa, meu ano vai ser horrível, meu ano vai ser difícil. Não, mas a gente se preparar e também alinhar as expectativas, né? Porque às vezes a gente acha que, não, esse vai ser o melhor momento pra mudar de casa. E a gente percebe ali que não, pelas cartas mostra que talvez seja um momento melhor pra você esperar, talvez exista um outro momento. E aí quando você passa por aqueles meses, você fala, o tarô tinha razão, né? Não era o melhor momento de eu fazer essa escolha, não era o melhor momento pra eu agir dessa forma. Dá um exemplo que aconteceu com uma consulente minha. A consulente minha tava louca pra trocar o carro e ela perguntou, eu devo trocar o carro? E o tarô foi muito categórico, não é momento pra você trocar o carro. E assim, pra quem tava doida pra trocar o carro, precisando trocar o carro, aquela notícia saiu com um balde de água fria, né? O tarô não estimulou ela a trocar de carro. E ela ficou bem assim, chateada, né? Poxa, eu tô precisando trocar o carro, juntei o dinheiro. E aí o tarô falou pra você esperar, não é o momento.
E aí, passado um tempo, ela me mandou mensagem. Ela falou assim, nossa, você não acredita. Ainda bem que eu não troquei de carro, porque a minha empresa, a empresa que eu trabalho, deixou um carro pra eu usar. Entendeu? Então, se eu tivesse trocado meu carro, eu ia acabar ficando com o carro parado. E a empresa me deu um carro maravilhoso pra eu usar. Então, eu não precisei trocar meu carro agora. Eu teria investido esse dinheiro à toa agora, sem precisar. Então, veja, entende que a gente precisa ver que o tarô, ele tá jogando ao nosso favor. Ele não tá jogando contra a gente, ele tá jogando ao nosso favor. Ele não vai nos jogar um balde de água fria. Ele quer nos alertar, ele quer nos aconselhar, né? E claro, a gente sempre vai ter o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser. Mas ele tá ali pra justamente ser essa visão que muitas vezes a gente não tem. Então, por exemplo, pô, saiu um arcano pra mim, que é um ano, uma carta muito emocional, né? Uma carta que eu preciso, né? Prestar atenção no meu emocional. Então é isso, preste atenção no seu emocional, né? Tenha esse alerta na sua mente, né? Que esse arcano que está nesse ano regendo o seu ano, essa energia que você está, né, vibrando esse ano. E então quando a gente olha assim, a gente tira esse peso das cartas, né? Então, poxa, por exemplo, o pendurado é sacrifício, mas o pendurado também fala de mudança, né? Mudança de pontos de vista, né? Será que é um sacrifício mesmo ou é porque você está vendo como sacrifício, né? Porque o pendurado, por exemplo, também fala de você sacrificar para algo maior, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo faculdade, tá super cansativo, é sacrificante, mas, poxa, eu vou ganhar um diploma, eu vou me aperfeiçoar profissionalmente, então é um sacrifício que vale a pena, né? Isso é muito pendurado, né? Você abrir mão de certas coisas para ganhos maiores, né? Torre, dependendo da vida, da sua situação de vida, pode ser algo maravilhoso, né? Se você tá aí num relacionamento ruim, um casamento ruim, um trabalho ruim, e aí vem uma torre, talvez é o que você precise para se libertar, para seguir em frente, para ter uma vida diferente, uma vida nova, entende? Então, muita coisa é perspectiva. E eu acredito que justamente isso, a gente tirar as cartas e depois vivenciá-las, é muito legal. Porque você vivenciando os arcanos, você vai falar, né? Essa carta não é tão terrível assim quanto eu imaginava. Então, sim, tire tarô pra você, jogue pra você, faça suas previsões, anote as suas impressões, anote e viva. Observe o tarô na vida, observe o tarô no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você observando as cartas no seu dia a dia, refletindo sobre elas e buscando sempre aprendizado, o conselho por detrás das dificuldades que elas mostram, porque toda carta tem uma dificuldade, mas ela também tem ali uma lição, um conselho, você vai ver isso de uma forma muito mais leve e muito mais fluida, e você vai com certeza se beneficiar muito mais das leituras de tarô, né? Porque a gente precisa também treinar isso, né? Esse olhar de sermos aprendizes, de estarmos ali aprendendo com as cartas e percebendo que o tarô é uma ferramenta de ajuda. Ele tá para ajudar, ele tá para somar. Ele não tá para nos apavorar, ele não tá para nos causar pânico, ele está para nos orientar e nos ajudar. Então ele é nosso amigo e não um arauto, né, de tragédias ou de coisas ruins, né? O tarô, ele é um aconselhador, tá certo? E aí, já parou para pensar nesse assunto? Você já se surpreendeu com uma carta no seu dia a dia, né? Vivendo a previsão dessa carta? Me conta depois. Um beijo para vocês.